Estamos iniciando mais uma vez Manhãs com Esperança. Quando a vida ela fica escura, o Senhor Jesus continua sendo luz. Vamos ler a palavra de Deus, a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. É o texto que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. O Senhor Jesus, ele diz assim: Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse texto que nós acabamos de ler, ele destaca uma declaração de Jesus muito importante. Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. Muito bem-vindo a todos vocês que estão acessando essa live. E que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Talvez você tenha acordado hoje, acordado bem, né? Com um coraçãozinho tranquilo, mas talvez alguém tenha começado essa manhã carregando uma preocupação muito grande, uma tristeza, ou uma situação que parece não ter fim, não ter solução. E isso acontece. Sabe, existem momentos em que a nossa vida ela parece ficar escura, quase que um breu. Não porque Deus deixou de estar conosco, mas porque existem situações que nós não conseguimos compreender. Há momentos em que nos encontramos em uma encruzilhada e não sabemos qual caminho seguir. Mas o que vai acontecer amanhã? E quando nós não conseguimos enxergar uma saída, então o medo ele começa a tomar conta do nosso coração. Mas é justamente para esses momentos que a palavra de Deus nos apresenta uma das declarações mais poderosas de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Observe uma coisa, Jesus ele não disse apenas que ele tinha luz, ou que ele transmitia luz. A declaração de Jesus é: eu sou a luz do mundo. O que isso significa? Isso significa que quando não conseguimos enxergar o caminho, então nós podemos olhar para ele
olhar para Jesus, porque Ele é a luz do mundo. E quando tudo parece confuso, Ele continua sendo a nossa direção. Quando a esperança ela começa a querer desaparecer, Ele continua sendo a nossa esperança. Todos nós, sem exceção, enfrentamos momentos de escuridão na nossa vida. A escuridão, ela faz parte da experiência humana, da vida humana. Há dias de muita alegria, mas também existem dias de lágrimas, de tristezas profundas. Há momento em que tudo parece dar certo. Mas também existem aqueles momentos em que, de repente, uma notícia muda completamente o nosso dia. Talvez você esteja passando por uma situação que ninguém conhece, somente Deus. Por fora, as pessoas olham para você e você está sorrindo, como se nada estivesse acontecendo, como se tudo estivesse bem. Mas por dentro, você se sente cansado, exausto. Talvez você esteja lutando para continuar acreditando na vida, acreditando nas promessas de Deus. Mas é justamente aí, durante essa luta, é que nós precisamos entender uma coisa muito importante. A escuridão que você está enfrentando hoje não significa que Deus abandonou você. Não é isso que significa. Uma noite ela pode ser escura, mas isso não significa que o sol deixou de existir ou que o sol irá brilhar novamente. E da mesma maneira, o fato de você não conseguir perceber o agir de Deus, isso não significa que Ele deixou de trabalhar. Não significa que Ele deixou de cuidar de você, de amar você. Sabe, o Senhor Jesus, Ele é a luz que entra em nossa escuridão. É uma luz que brilhou no nosso caminho. João, o evangelista, ele declara no capítulo 1, versículo 5, que a luz, ela resplandece das trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Observe isso. A Bíblia, ela não diz que as trevas conseguiram vencer a luz. As trevas não podem vencer a luz. A luz é que sempre vence a escuridão.
Quando você está, por exemplo, num ambiente muito escuro e uma pequena luz entra neste ambiente, a escuridão desaparece. Porque a luz vence a escuridão. É isso que Jesus faz. Ele entra na nossa vida e ele entra onde existe medo e ele traz esperança. Ele entra onde existe culpa e oferece perdão. Ele entra onde existe desespero e ele traz esperança, uma nova perspectiva. Ele entra onde existe o pecado e ele oferece salvação, oferece perdão, restauração com Deus. É isso que a presença do Senhor Jesus Cristo faz. Ele dissipa as trevas do pecado, do medo, da desilusão e da desesperança. Jesus traz esperança ao nosso coração. Por isso é muito bom participarmos, né, do Manhãs com Esperança. É sempre uma palavra de esperança que Deus tem para você. Talvez você esteja procurando luz e não encontra. Por quê? Porque você está procurando em lugar errado. Porque muitas das vezes nós procuramos respostas em vários lugares. Procuramos a resposta nas pessoas, procuramos olhar para a vida das pessoas, para que elas possam ser luz. Procuramos no dinheiro, procuramos nas nossas vitórias, nas nossas conquistas. Procuramos em soluções humanas. Mas, meu irmão, minha irmã, existem problemas que somente Jesus pode resolver. Porque o maior problema do ser humano não é o que acontece lá fora. É aquilo que acontece aqui dentro do nosso coração. A Bíblia, ela diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Por causa do pecado, todos estão em trevas. Mas Deus, Ele não nos deixou nas trevas. Ele não nos deixou perdidos. Ele providenciou uma luz. Ele enviou o Senhor Jesus. Jesus é a luz do mundo. É o que João 3,16 diz, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, esse versículo de João 3,16, o centro da Bíblia, muitas pessoas conhecem. Esse versículo ele não fala apenas do amor de Deus. Ele fala de um Deus que tomou toda a iniciativa de vir a este mundo para nos buscar, para nos salvar, para nos perdoar. É para isso que Jesus veio. Ele veio para nos reconciliar com Deus. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E ele ressuscitou para nos oferecer vida, vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância.
uma vida com alegria, uma vida eterna na presença de Deus. Por isso que o Evangelho, ele é boas novas de salvação. O Evangelho não é uma mensagem que vai trazer condenação para você. Não é este o objetivo do Evangelho. O Evangelho é para trazer uma mensagem de esperança para o seu coração. O Evangelho, ele mostra que existe uma saída para quem está nas trevas, para quem está perdido. O Evangelho mostra que existe perdão para quem se arrepende de seus pecados, para quem busca a Jesus com sinceridade, com o coração arrependido. Existe salvação para aquele que crê em Jesus. Existe uma vida nova para quem entrega seu coração para Jesus Cristo. A luz, ela precisa ser seguida. O Senhor Jesus, ele fez também a seguinte declaração: quem me segue não andará nas trevas. São palavras do Senhor Jesus. Quem me segue não andará nas trevas. Perceba que Jesus não diz assim, olha, quem olha para mim. Ele disse, quem me segue. Olhar apenas, conhecer apenas não basta. Você precisa seguir Jesus. Ele disse, quem me segue. Mas o que significa isso? O que significa seguir Jesus? Seguir Jesus significa você confiar nele. Significa você entregar a direção, toda a direção da nossa vida nas mãos dele. Seguir Jesus é você chegar diante dele com suas próprias palavras e dizer, Senhor, eu não sei exatamente o que será o amanhã, o que vai acontecer amanhã comigo, mas eu confio em Ti. Senhor, eu não consigo enxergar todo o caminho, mas vou continuar caminhando contigo. Senhor, eu não tenho respostas para todas as minhas perguntas, mas eu sei que o Senhor está comigo. Talvez você não consiga enxergar tudo aquilo que está à sua frente, mas você sabia que você não precisa enxergar todo o caminho que você vai ter que andar? Não precisa. Você só precisa continuar seguindo a luz, seguindo a Jesus. Eu sou a luz do mundo. Talvez hoje você esteja vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. Talvez exista uma área da sua vida onde você não consegue enxergar nenhuma saída. Você não vê nenhuma solução. Mas eu quero deixar uma palavra no seu coração nessa manhã. Não confunda a ausência de luz ao seu redor com a ausência de Deus. Jesus, ele está presente. Jesus continua presente em todos os momentos. Jesus continua sendo a luz. Ele continua sendo o caminho. Ele continua sendo a esperança. E talvez você tenha chegado a essa mensagem pensando que
Não existe mais solução. Mas Deus, Ele permitiu que você ouvisse essa palavra nessa manhã para lembrar a você que existe esperança. Sabe, o Senhor Jesus, Ele não prometeu que nunca passaríamos por problemas, por noites escuras. Mas Ele prometeu estar conosco em todo momento, em todo o tempo. Se hoje o seu coração está cansado, as lutas são muitas, volte os seus olhos para Jesus. Confie em Jesus. Siga ao Senhor Jesus. Se você está perdido, siga Jesus. Não deixe de segui-lo nunca. Se você está carregando culpa, corra para Jesus. Converse com Ele. Se você perdeu a esperança, entregue novamente a sua vida a Jesus. E Ele vai trazer esperança ao seu coração. Porque foi Ele mesmo que disse isso. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Ande sempre na presença dEle. Deixe que Ele guie totalmente a sua vida. Deus abençoe o seu dia. Vamos orar, Senhor, meu Deus, nessa manhã mais uma vez, entramos na Tua presença e entregamos tudo a Ti, Senhor. Te entregamos na Tua presença a todo aquele que ouviu essa mensagem nessa manhã. Pedimos, ó Pai, que Tu renove as esperanças, que fortalece cada um deles, Senhor. Para aqueles que estão longe do caminho, Senhor, mostra a direção, para que possa estar retornando para a Tua presença. Aqueles que perderam a esperança, Senhor, lembra-lhes que Jesus continua sendo a luz. Queremos entregar, ó Pai, esse dia em Tuas mãos, confiados na Tua proteção, confiado que Tu estarás sempre conosco em todos os momentos. Pai, nós pedimos tudo e entregamos tudo aos Teus cuidados, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Leve essa palavra com você hoje. Talvez você não consiga enxergar todo o caminho que você vai ter que fazer, mas pode confiar naquele que é a luz. Jesus está com você. É a luz que brilhou em seu caminho. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E se Deus permitir, amanhã nós estaremos juntos novamente em mais uma programação, mais uma mensagem do Manhãs com a Esperança. Amém? Tenham todos um ótimo dia.